O caso de abdução de Antônio Vilas Boas se tornou um dos mais famosos do Brasil e do mundo entre os ufólogos e o público que é fascinado pelo assunto. Pela riqueza de detalhes, pelos sinais físicos do abduzido e as doenças remanescentes. Além de uma história muito bem relatada, o caso é tido pelos especialistas em ufologia como verídico. Os estudiosos da área supõem que o que aconteceu com Antônio Vilas Boas foi um tipo de programa de reprodução híbrida dos alienígenas para criar uma raça de seres superiores. Um contato imediato de 5º grau que foi mantido em segredo por muito tempo, aproximadamente 8 anos. Isso aconteceu porque os pesquisadores que entrevistaram o sequestrado pela primeira vez consideraram desaconselhável a divulgação do fato. Os relatórios iniciais foram cuidadosamente redigidos, de modo a manter o anonimato da pessoa envolvida. Assim, durante muito tempo, o sequestrado ficou conhecido apenas pelas iniciais AVB. As primeiras informações sobre esse surpreendente caso surgiram somente no fim de 1957. Na época, o jornalista brasileiro João Martins publicava na revista O Cruzeiro uma série de matérias sobre discos voadores. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Na década de 1950, a casuística ufológica era composta basicamente por casos de avistamento a curta e média distância, alguns casos envolvendo aeronaves e casos esporádicos de pouso com ocasionais avistamentos de tripulantes. Nesse último tipo de ocorrência, predominava o caráter arredio e cauteloso por parte dos tripulantes desses objetos. Em 15 de outubro de 1957, ocorreu o primeiro caso de abdução propriamente dito, em que a testemunha, a vítima, é levada contra sua vontade para dentro de aparelhos voadores desconhecidos, onde são submetidos a variados testes e experimentos. O caso Antônio Vilas Boas, como ficou conhecido, é o primeiro de uma série de casos que ainda hoje, mais de 50 anos depois, constitui-se no maior mistério dentro de todo o fenômeno ufológico. Antônio Vilas Boas vivia uma rotina pacata de fazendeiro em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Sua família era toda formada por lavradores. Enquanto os demais parentes cuidavam das terras pela manhã, o próprio preferia trabalhar à noite, sozinho, com o seu trator. No dia 5 de outubro de 1957, o fazendeiro se deitou por volta das 23 horas. Como fazia muito calor naquela noite, decidiu abrir a janela para receber um pouco de vento. Na companhia de seu irmão João, os dois avistaram no céu uma luz branca muito forte, mas que não deram muita importância na hora e foram dormir. Poucas horas depois, o jovem acordou e percebeu que a claridade continuava lá e que aproximava cada vez mais em alta velocidade, adentrando as frestas e iluminando toda a residência. Assustado, acordou seu companheiro de quarto e os dois fecharam a janela e todas as portas da casa por precaução. Dias se passaram e a rotina voltou ao normal. Os irmãos seguiam se revezando em turnos para cuidar da lavoura entre o período matutino e noturno. Na noite do dia 14 de outubro do mesmo ano, a luminosidade voltou a aparecer. Em seus relatos, ele afirma que a luz voltou por volta de 20 vezes, cada vez mais forte, chegando até aparecer um sol em plena noite. Mas foi apenas na madrugada do dia 16, enquanto arava sozinho o solo, que a luminosidade agora avermelhada se aproximou dele. Sem reação, percebeu que o brilho estava a apenas 50 metros de sua cabeça. Segundo disse em entrevista na época, a luminosidade vinha de uma nave com o formato de um ovo alongado, que usava de suportes metálicos para pousar.
O jovem, então, tentando fugir daquele objeto estranho, correu para seu veículo de trabalho e deu partida. Logo, percebeu que o motor não estava funcionando e decidiu correr de volta para a fazenda, mas foi puxado pelos seres que mal chegavam à altura de seus ombros. Ele inclusive conseguiu desnortear um deles com um golpe e começou a fugir, mas logo mais 3 apareceram e o agarraram pelos braços e pernas e o levaram até a embarcação. Os estranhos usavam um macacão cinza colado ao corpo com tiras pretas em alguns lugares. Ele ainda diz que o traje ia até o pescoço das criaturas e, para completar, usava um capacete rígido, bem reforçado até a altura do nariz. Agora, dentro do espaço, Antônio afirma que o lugar era todo feito de metal e que os seres tinham cuidados com ele, em nenhum momento querendo machucá-lo. Seus sequestradores falavam uma língua que o rapaz nunca ouvira antes, quase que animalesco. Um tubo foi colocado em seu queixo, fazendo seu sangue escorrer até um recipiente no final do objeto. De acordo com registros, essa ação deixou marcas no homem, que foi examinado pelo Dr. Olavo Fontes meses após o ocorrido. 2 pequenas manchas hipercrômicas, uma de cada lado do queixo, de pequeno tamanho e formato, mais ou menos arredondado. Uma delas tem o diâmetro de uma moeda de 10 centavos, sendo a outra um pouco maior e de aspecto mais irregular. Mas o contato mais íntimo de todos aconteceu logo em seguida. Antônio foi deixado em uma sala sozinho e o local estava cheio de um gás doce que o deixou nauseado, mas ao mesmo tempo percebeu que a fumaça tinha poder afrodisíaco. Percebeu que uma alienígena nua entrou no local com ele. A descreveu como muito bela e com uma beleza que não parecia ser humana. Ele disse: os lábios eram muito finos, quase invisíveis. O corpo era muito mais bonito do que qualquer outra mulher que eu já conheci. Magro, com seios empinados e bem separados, com cintura fina e barriga pequena, com quadris mais desenvolvidos e coxas grossas. Os pés eram pequenos, as mãos eram compridas e finas, os dedos e as unhas eram normais. Ela era bem mais baixa do que eu, batendo a sua cabeça no meu ombro. Vilas Boas acabou tendo relações sexuais com a exótica mulher, apesar da situação de medo. Acredita que a fumaça tinha algo que tornava tudo excitante, e eles acabaram consumando a relação. Após o acontecido, ele foi levado para fora da astronave, mas não antes de tentar pegar um objeto para provar que sua história era verdadeira. Contudo, os extraterrestres tiraram o utensílio dele. Não existem provas concretas que a abdução de Antônio Vilas Boas realmente aconteceu. Apenas seu depoimento e as marcas em seu queixo. Não foram feitas fotos da marca que o trem de pouso haveria deixado, e quaisquer outras provas que poderiam existir sumiram após uma grande inundação que teve na fazenda. Antônio morreu em 1957. Em seu obituário, consta que a causa de sua morte foi por conta de hemorragia subaracnoideia, comum em aneurisma de artéria basilar e hipertensão arterial que ele sofria.